Fala, oi pessoal, boa noite, eu sou o Davi. E acordei muito cedinho hoje, tô com soninho já, né amor? Né? Esse dia hoje foi muito cheio, né, como sempre. Fala, gente, meu dia é muito cheio. Eu pareço um adulto, tenho uma agenda cheia de compromissos, fico muito cansado, né? Não é verdade? Hum? E agora eu vou lá pro quarto com a minha tia. E eu nem sei se eu vou conseguir vir aqui dar tchau pra vocês, tá? Se eu conseguir, eu volto, porque olha a minha cara de sono. Né, Davi? É? Você tá com soninho, vídeo? Tá? Tá? Então dá um tchau pro pessoal, dá tchau. Isso, amor, meu Deus, que tchau mais lindo. Oh, meu Deus, vai com o vovô. Vai com o vovô, meu amor, vai. Ó, o vovô vai pôr você lá na sala pra brincar um pouquinho e dormir. Não quer? Ai, gente, pronto, agora quer ficar comigo. Será que eu consigo fazer a live com ele aqui no colo até dormir? Será que eu vou conseguir fazer isso? Vou? Também tá muito calor, né? Galera, então, tava conversando aqui com vocês sobre a agressividade, né? E vou falar o meu ponto de vista sobre isso em relação às crianças com autismo, tá? Porque as minhas crianças, tanto a mãe do Davi quanto a minha filha adolescente, que aliás está fazendo 17 anos hoje, filha, parabéns, meu amor, você é muito incrível. Eu e o teu pai amamos demais você, tá bom? Obrigada aqui pela ajuda com o Davi, que você é simplesmente assim a salvadora da pátria. A Mariana hoje, 17 anos. Ufa, parece que foi ontem, né? Mas enfim, chegou. E ela tava ansiosa. Pessoal, já vai curtindo a live, já vai compartilhando aí, tá bom? Que a gente vai entrar no assunto agora aqui que todo mundo fala sobre. Só que nós que temos crianças com algum tipo de transtorno neurológico, né? Transtorno do desenvolvimento, a gente recebe um pouco mais de pressão em relação a esse tema. A gente vê mães com medo, a gente vê mães auxiliando os filhos a tratar nossas crianças com muita indiferença, né, deixando eles de lado, falando coisinhas assim desnecessárias para eles, que vão deixando eles todo o tempo se sentindo mal, né, se sentindo não pertencente ao grupo, né. Então, o Davi, ele não tem histórico de agressividade, tá? Não vou dizer que nunca aconteceu nada assim, ele usa muito a cabeça, né, para se comunicar, para falar algo que não tá muito bom, né? Naquele momento para ele não tá bom. Ele não quer ficar ali, não quer ficar mesmo, assim, de verdade não quer. Ou então ele tá sentindo alguma coisa. A maioria das vezes que o Davi usa de agressividade, ele tá simplesmente me dizendo que não está bem, que ele tá sentindo alguma coisa muito desconfortável, principalmente coisas fisiológicas, seja dor de barriga, dor de cabeça, dor de dente. Então, o Davi é uma criança que eu não falo tão bem dele assim à toa. Ele é mesmo uma criança muito dócil de lidar, ele é uma criança tranquila, mas ele é uma pessoa. Então, uma pessoa, ela tem oscilações de humor, ela tem dias que tá melhorzinha, tem dias que ela não tá tão bem assim, né? Acho que todo mundo concorda com isso, que somos todos seres humanos. Por mais que a gente seja legal e simpático e tudo, chega um dia que a gente não tá tão legal e tão simpático assim. E acontece muito com a criança autista por ela não saber falar pra gente. As níveis 1 de suporte já tem dificuldade de falar, né, de se expressar, de falar, olha, eu não tô legal, olha, eu tô assim, eu tô assado. Eles nem sabem, às vezes falam assim, nossa, eu tô sentindo alguma coisa, mas eu não sei o que que é, não sei como te falar o que que é, só não tô bem. E a gente tem que respeitar que a pessoa não tá bem, a pessoa não tem que ficar explicando pra gente tudo que ela tá sentindo, de repente é algo que ela não quer realmente falar, algo íntimo, entendeu? Algo assim que dela mesmo que ela não quer falar. No caso do Davi, como ele ainda não fala, ele tem muita dificuldade na linguagem verbal e não verbal, então ele ainda não sabe apontar, né? Nem para o outro e nem para ele próprio. Então, por exemplo, Davi, onde que tá doendo? Se ele tiver com conjuntivite, por exemplo, eu pergunto, Davi, onde que tá doendo? Ele não sabe, entendeu? Ele não aponta pro olho. Então, Davi, tá com otite. Gente, eu posso ir no otorrino e levar ele, constatar que tá com otite, passar remédio, dar o remédio, colocar remédio, e ele não aponta onde está doendo, por mais que eu pegue o dedinho dele e coloque, olha, tá doendo aqui, o ouvido do Davi tá doendo e tal, ele não aponta. Então, sempre que ele tá com alguma questão assim muito pesada para ele,
de não conseguir mesmo se comunicar, ele usa a cabeça para falar. Então, assim, imagina as cabeçadas que o Davi dá, não dói só em quem recebe, dói muito nele também, né? Porque ele é uma pessoa, ele também sente dor. Então, ele sente dor duas vezes, a dor que ele tá sentindo e mais a cabeçada que ele deu na pessoa, porque ele já tentou de alguma forma avisar para aquela pessoa que não tá bem e a pessoa não deu muita ligança, porque o Davi não é de chorar. Então, às vezes, ele tá sentindo muito incômodo, mas ele tá com a mesma carinha, com a mesma expressão, né? Que é aquela expressãozinha sempre de quem tá bem. Então tem gente que olha pra mim e fala, nossa, que cara de sem vergonha que ele tá. E o menino super passando mal, super ruinzinho, né? Não é caindo, assim, morrendo que ele tá. Quando ele não tá legal. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque hoje eu recebi da escola a primeira reclamação do Davi de que ele usou de agressividade com a cabeça na sala de aula, né? A AV falou que deu cabeçada nela, a professora recebeu cabeçada, recebeu unhada no rosto, né? Se bem que o Davi chegou aqui semana passada com um pedação do rosto, né? Arrancado. Eu falei, é criança, deve ter se desentendido lá com alguém e a pessoa ele deve estar com a unha maiorzinha, né? E tal. Nem falei nada com a escola nem nada, porque eu que fico com o Davi, então eu sei um arranhão que o Davi acontece, eu sei mais ou menos de onde veio, né? Então, hoje eu cheguei na escola e tava com esse debate, né, de que o Davi tinha, o que tinha acontecido com o Davi, porque o Davi tava muito mudado, o Davi tava assim, tava agressivo, tava isso. É porque assim, gente, o Davi, como ele é muito bonzinho, as pessoas ficam com ele muito de boas, muito tranquilo, tá? Qualquer pessoa pode ficar com o Davi, que o Davi não dá trabalho. O trabalho que o Davi dá é trabalho de criança que não sabe se comunicar. Então, ele tá com fome, ele fica te provocando, ele vai lá, puxa você pela mão, te leva em algum lugar. Ele tem muita dificuldade na comunicação. E a gente usa o aplicativo, né, que é o TD Snap, que é o mesmo pod, no mesmo fabricante do pod, não sei se vocês conhecem. E a gente usa também o PEX de troca de figura para que ele se comunique. O que eu estou achando aqui na escola não está usando com tanta frequência, assim, né? Para que dê a ele a oportunidade de apontar o que ele quer. Por quê? Se você mostra a prancha para ele com tudo que ele já conhece lá e não é nada, a chance de ser nele é muito grande, né? Então eu acabo indo por esse meio, né? Para poder entender mais ele, porque eu também não sei falar com ele 100%, né? A gente também não entende tudo. Quando ele não tá bem, ele não fala pra mim, olha, eu não tô bem, eu tô com dor de cabeça, eu não quero falar com você. Não, ele simplesmente não quer fazer as coisas que eu dou como demanda. Ele não quer levantar pra ir pra escola. Aí eu posso levar de teimosia, mas a escola vai me chamar. Ele não quer, por exemplo, ele não quer ir tomar banho. Ele ama chuveiro, ele ama água. Então, se eu falar, Davi, vamos tomar banho e ele se recusar, tem alguma coisa. Se eu falar, Davi, vamos para a piscina e ele se recusar, com certeza ele tá com dor de barriga. Que ele sabe que não pode fazer as coisas dentro da piscina, então ele não vai, né? Então, assim, o Davi, ele não é um idiota. Ele não sabe se comunicar, é diferente, né? Então, assim, o fato dele não ir na piscina quando ele tá com dor de barriga é porque ele sabe que ele não pode fazer nada na piscina. Ele pede pra sair até pra fazer xixi. Tem criança típica que não pede, né? Mas ele aponta e eu já tiro ele, já levo lá correndo e ele já faz o xixi. E se for o número 2, ele nem espera eu perguntar de novo, ele já vai pra escada e já sai e já vai em direção ao banheiro. Aí eu vou atrás dele, falo, ixi, o bicho tá pegando. Aí eu corro e vou atrás dele. Só que assim, a falta de comunicação, a dificuldade na comunicação, dá para ele essa emergência. Então ele usa como emergência, de tipo, me deixa em paz, eu não quero fazer tal coisa. E o que é que a gente faz? A gente, em vez de perguntar o que está acontecendo com a criança, a gente tenta mudar o comportamento da criança. Ah, não, porque ele não é assim, então vamos ver o que a gente faz para ele voltar a ser assim. Só que para ele voltar a ser assim, vocês concordam que a gente tem que saber o que está acontecendo com o pequeno, gente? Não é assim, ó, o Davi é sempre bonzinho. No dia que ele não tá bem, todo mundo quer fazer com que ele volte a ficar bem logo, né? O Davi tem um chorinho super irritante. Então, quando ele começa a ficar chorando, irritado, é porque ele não está legal. Porque o Davi é uma criança que não chora, gente. Ele só chora com fome ou com dor. E isso é desde bebê. Desde piquitico, o Davi não chora. Toma uma topada ali, vai, e sai. Eu que vou atrás, ver se não quebrou um dedo, ver se não arrancou a unha, mas ele não liga muito, ele se manda, né? E eu vou atrás. E aí, o que que acontece? O Davi, eu já contei aqui que eu precisei
retirar os dentinhos dele, né? Retirei os de baixo, porque já estavam nascendo atrás e não amoleciam. Nasceu logo em seguida. E retirei recentemente os de cima. Só que os de cima, eles ainda não estavam nascendo ainda. Tanto que as raízes são enormes. Eu até guardei, tá em algum lugar aí. As raízes inteiras, mas eles não tinham mais o dente da frente. Os dentes da frente estavam bem curtinhos, que dava para ele uma sensibilidade maior. Então ele ficava irritado ao beber água, ele ficava irritado com as coisas, até respirar mais profundo ele já chorava, já ficava. Então eu notei que ele estava com muita sensibilidade, não tinha muito o que fazer. Eu optei por retirar esses dentes dele, levei numa clínica especializada. Esses dentinhos foram retirados, tem mais ou menos um mês e pouquinho, talvez até 2 já. Eu não lembro a data assim com certeza, né? Mas tá nascendo agora. Então o que que tá acontecendo com o Davi? Todo mundo aqui já teve, quer dizer, todo mundo não, né? Mas muita gente, eu já tive muito problema com o dente. Então, teve uma vez que eu fiz só um clareamento, gente. Eu voltei do consultório até aqui, tapando a boca, tentando nem respirar de tanto que aquilo doía. Aquilo não é coisa de gente. Tanto que eu nem terminei, né? Dá pra ver que não tenho aqueles dentes, assim, sorriso Colgate, não, porque eu não aguentei. Até meu cabelo, se eu podia pentear meu cabelo, doía. Então, o que que acontece? O Davi tá com a gengiva superior extremamente inchada. E no lugar dos dentinhos tá bem rosinha, assim, tá tipo rompe, mas não rompe. Então, o que que acontece? Ele tá sentindo muito desconforto. Esses 2 dentes enormes nascendo juntos, deve dar muita dor de cabeça, deve dar muita dor, né, aqui no ouvido, que tudo é interligado. Tem muitos nervos, assim, né, interligados ali, que dá pra ele essa sensibilidade extrema. E o que que acontece? Ele fica sem paciência. Ele não quer que as pessoas fiquem perto dele, ele não quer aquela barulheira toda, ele não quer nada daquilo. E aí quem é a culpada? Eu que mando que levei ele para a escola, né? Eu levei ele para a escola, levo para terapia, porque se não leva para a escola dá problema, se não leva para terapia dá problema, perde aprendizado. Mas o Davi não é uma criança, eu vou continuar pisando nessa tecla a minha vida inteira, até que ele me mostre o contrário. O Davi não é uma criança agressiva. O autismo em si não é ligado à agressividade. A agressividade no autismo vem como defesa, gente, tá? Então a gente tem que ficar bem esperto, porque tem mãe por aí que fica com medo da criança se aproximar do Davi, né? Você vê na cara da criança o pavor quando o Davi chega perto. Eu não sei se outras crianças têm uma questão um pouco maior, né? Porque, por exemplo, o dente. Eu já vi criança autista com os dentes tudo cheio de cárie, tudo cariado, tudo estragado mesmo. Aquela criança deve sofrer muito, né? Porque deve doer os dentinhos de trás mesmo. Nossa, deve doer muito. Então, tem que ficar o tempo todo tendo cuidados com a higiene bucal da criança autista. Ela tem muita dificuldade para higienizar, tem dificuldade na escovação total, né? Os que comem doce, nossa, devem comer muito doce. O Davi não come nenhum doce, o Davi nunca teve nenhuma cárie, então eu cuido muito dos dentinhos dele, mas realmente agora estão nascendo, deve estar doendo, ele está bem enjoado, ele já está enjoadinho, bem enjoadinho assim, tem uns 3 dias já, né? Eu tô dando dipirona para ele, para que diminua esse quadro, mas eu também tenho um pouco de receio de ficar dando muito dipirona, né, tal, assim. Então, eu dei uma pausa no dipirona exatamente nesses últimos 3 dias. Então, hoje eu já voltei de novo a medicar ele, mas, ó, o calor que tá fazendo também atinge muito, né? Então, assim, o dipirona alivia a boca, mas não alivia o calor. Não alivia, assim, o desconforto total dele, que é aquela coisa toda que junta ele todo e parece que é uma coisinha, que é uma bolinha só a criança. Que ele fica bem desconfortável. A criança autista no calor, ela sente muito mais calor que nós. Imagina aí, você tá morrendo de calor, a criança autista sente muito mais calor que você, tá? Sendo gordinha, sendo magrinha, não interessa. Eles sentem muito mais calor, eles andam muito mais que nós, então eles estão sempre agitados, então eles fervem. Quando você vê a criança sempre descalço, sempre sem camiseta, sempre sem blusa de frio, é porque eles estão com calor mesmo, tá? Não estão fazendo de conta, não. Então, galera, o que eu tava vendo aqui pra falar é que as mães, eu vi uma mãe no TikTok, né? Uma dessas mães assim que faz canal assim também, falando que o filho dela não vai apanhar de criança com transtorno na escola, que quem tem seu filho com transtorno na escola que cuide dele em casa, porque ela vai mesmo orientar o filho a bater, que ele não vai apanhar de criança com transtorno. Eu tô nem aí com transtorno de quem tem transtorno. Amiga, se eu pudesse falar com você e te ver, eu não ia cometer nada lá para não dar briga, porque, né, eu quero manter o meu canal para falar sobre o Davi e tal, mas tem coisa que eu vou comentar aqui com vocês de vez em quando.
Eu ia falar para ela, ensinar o filho dela a lidar com gente iguais a eles, né? Que preza pela agressividade, que bate nos outros por prazer, né? Que gosta de se empoderar batendo nos mais fracos, ok? Porque uma criança autista, para ela desenvolver a habilidade, pelo menos na minha nível 3 de suporte, desenvolver a habilidade de planejar e executar uma agressão a alguém, gente, é muito difícil, tá? É muito difícil. Então, mas também tem um porém. Se aquelas crianças ficarem, vira e mexe, aquelas crianças começam a usar ali no meio deles, quando a criança passa, termos pejorativos, né? Por exemplo, passou retardado, passou não sei o quê. Gente, esses termos não podem mais ser usados na nossa sociedade. A gente tem que erradicar esses termos. Porque, ó, a criança, ela fica ouvindo. Na casa dela, ela sabe que esses termos não podem ser usados. Então, como a gente conversa aqui em casa, por exemplo, que é um absurdo uma pessoa usar um termo desse com uma criança, com umas necessidades especiais, seja elas quais forem, a criança sabe que não pode ser usado aquilo, né? Aquelas palavras não podem ser mais usadas. Então, aqui em casa, a partir do momento em que eu tomei ciência dessas necessidades, ninguém usa mais nada assim, né? Ninguém usa mais retardado, não sei o quê. Essas coisas assim, bem pejorativas, sabe? Que antigamente falava, ninguém ligava para nada, porque não tinha essa gama, né? De deficiências, né? Deficiência intelectual, deficiência disso, deficiência daquilo. E que, não, mas o meu filho é normal. Quando você fala que seu filho é normal, você está falando que as outras pessoas, que as pessoas que têm deficiência não são. São anormais, são coisas. E não são. Na verdade, são pessoas, cada uma com suas limitações, né? E todo mundo tem limitações. Então, pessoal, vamos conversar em casa com as crianças para que eles tratem os outros com respeito, sabe? De forma respeitosa. Quer brincar? Brinca de forma respeitosa. Pergunta, olha, você gostaria de brincar com a gente? Mas isso vai ser muito, muito difícil, né? De você, do seu filho típico, chegar numa escola, ter uma criança autista que tá lá quietinha, né? Que não tá nem se envolvendo em nada ali, e ir lá do nada e chamar, olha, você quer participar do nosso time? Não vão chamar, né? Então a gente fica o tempo todo ali já direcionando a nossa criança para que eles acessem a escola. Mas tem que colocar em escola especial. Não existe isso, gente, colocar em escola especial. Eu mesmo não vou institucionalizar o Davi nunca, né? Eu espero que ele não precise disso, porque eu acho que eu vou ficar muito péssima se eu for obrigada a fazer isso. Colocar ele num lugar onde eu possa deixar ele lá o dia inteiro fazendo não sei o quê, para eu viver a minha vida livre, leve, indo para onde eu quiser, fazendo o que eu quiser, como tem algumas mães por aí que fica choramingando na internet falando que não consegue fazer mais nada com o filho, que o filho é doente, porque o filho grita. Gente, se você não faz nada com a sua criança e ela fica com muito tempo ocioso, ela vai usar o que ela tem. Ela vai gritar mesmo, porque ela tá testando a voz dela, mas ela ainda não fala, né? O Davi grita também. O Davi dá vários gritos aqui no meio da casa. O que é que eu faço com ele? Pego ele e brinco com ele de alguma coisa. Vou fazer comida, coloco ele na bancada, fico cortando as coisas com ele, dou cebola para ele cheirar, dou limão para ele segurar, dou ovo para ele segurar. Ovos cozidos eu deixo ele jogar na pia, na bancada da pia, porque não vai quebrar. Eu deixo ele brincar com as coisas enquanto eu tô fazendo comida, para que ele não fique pelo meio da casa com a estereotipia, que aquilo irrita mesmo a gente, né? Imagina a criança o dia inteiro na sua cabeça, toda hora que você pega a criança tá ali gritando a mesma coisa. Você acaba ficando irritada. E a gente, que é mãe de crianças assim, extremamente indefesas, a gente não pode ficar irritados, né? Porque é muito fácil você pegar uma criança igual o Davi, que não faz nada de ruim para você, e você bater. E você puxar um cabelo, e você dar um belisco. A criança não vai te revidar. Ela não vai revidar. Então a pessoa acredita nisso e, né, manda ver. E põe de castigo, e faz isso, faz aquilo. Eu não concordo com nada desse tipo de situação, tá? O Davi é uma criança que precisa de cuidados. Ele está no nível 3 de suporte, que significa que é o nível da antiga nomenclatura severo. Isso significa que as necessidades do Davi são mesmo muito graves, sabe? Ele precisa mesmo de pessoas que entendam que ele não está fazendo aquelas coisas de maldade, de propósito, sabe? Meu, o moleque não consegue falar um oi. Ele não consegue te dar um tchau. Como é que ele vai planejar e projetar maldade contra você? Isso não tem como, sabe? Não tem condição.
Tinha gente que chamava as crianças autistas de anjo azul, né? Mas depois apareceu um monte de mãe falando que eles não eram anjo coisa nenhuma, que a vida delas era um tormento, que depois que nasceram a vida virou um inferno. Eu não sei, gente, como assim esse inferno todo que essas pessoas têm com a criança, né? Você tá muito nervosa? Procura você um psiquiatra para ele tratar de você também. Procura um grupo de terapia, sabe? Professores não estão aguentando também com as crianças, procurem ajuda também vocês, né? Escola deve ter aí algum suporte psicológico para os professores, porque a gente precisa dar um jeito das crianças autistas, de tirar esse mito de que criança autista é agressivo. Como é que essa criança, gente, o Davi é maravilhoso, o Davi é uma criança incrível. Raramente vocês vão ver eu reclamando alguma coisa do Davi. Tem dias que tá mais virado? Tem, como hoje. Hoje ele tá virado. Veio a reclamação da escola, na clínica ele não ficou bem também, já trouxe pra cá, ele não ficou bem, não tá bem até agora. Então agora ele tava aqui, ó, me circundando porque ele quer ficar comigo, ele quer grudado comigo. Significa que ele ainda não está bem e que ele se sente mais protegido comigo. Tá lá na sala chorando, né? Mas eu não tô lá pegando ele porque ele tá com a minha filha e com o meu marido e eles estão bem lá. Mas assim, dá muita dó, sabe? Ver uma criança assim como o Davi, na situação do Davi, que tá há um tempão já no mesmo ambiente e as pessoas ainda não o conhecem. Engraçado que quando eu vou falar qualquer coisa dele, ah, não, mas eu conheço, ó, tá aqui comigo, isso é que eu conheço. Mas quando sai um pouquinho assim do normal deles, né, que as pessoas elas colocam um padrão, sabe? O que é normal, o que é fora do normal. Desviou um pouquinho do fora do normal para eles, já desanda tudo, a criança já é, né, um terror. Mas o Davi não é, o Davi é um menino maravilhoso, ele é calmo, ele é tranquilo, a gente cuida muito bem dele, não temos nada para reclamar do Davi Luca, a não ser a seletividade alimentar que me deixa doida, tá? De resto ele tá bem, não sabia nem o que fazer com as pernas, porque a criança autista, ela tem dificuldade de saber qual é a posição dela no mundo. Ela tem dificuldade de saber disso. Por isso que ela te puxa pela mão, te usa como ferramenta para você alcançar algo para ela, pegar algo para ela, mesmo sabendo onde está. Ela acredita que ela não consegue, porque a mão dela deve não alcançar aquilo no pensamento dela. Então ela te usa porque você é maior. O Davi, por exemplo, ele não pede ajuda a nenhuma criança. Do tamanho dele, menor que ele, não pede. Ele só pede adolescente para cima. Contato com o Davi, o pingo que ele tem é com adultos, porque ele sabe que os adultos vão conseguir alcançar o que ele precisa e as outras crianças não. Mas as outras crianças conseguem, é só pôr uma cadeira, um banquinho, todas elas vão conseguir atingir uma altura que eu consigo em pé. Só pôr uma cadeira, né? Eu tenho 1 metro e pouco, eu sou baixinha. Mas eles não sabem disso, né? O Davi mesmo, ele não sabe. Então, ele não puxa cadeira, ele não puxa banquinho. Ele não dá um jeito de acessar o que ele precisa. Ele vem até a gente e puxa. Eu pego o aplicativo, mostro pra ele e ele me mostra o que ele quer. Aí eu vou lá e dou o que ele precisa. Então, eu já tô então em desabafo de novo, né, gente? Olha, já vão curtindo, tá? Eu prometo que eu já vou me recompor, ok? Mas curte a live, compartilha a live. Conversem com seus filhos sobre isso. Não deixem as pessoas ficarem nomeando a sua criança autista por falta de compreensão do que ela quer mostrar. Ah, não, mas é teimoso, nossa, que não sei o que, não adianta nada. Eles não são teimosos, eles têm rigidez cognitiva. É diferente. Se fosse por teimosia, uma chantagem resolveria. Se você fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. Muita gente pergunta, mas o que é que ele gosta muito para usar como objeto de troca? Objeto de troca afetiva. Tipo, ele gosta muito de alguma coisa, tem que gostar de alguma coisa. Falei, não, gente, ele não gosta de nada. O Davi é uma criança que ele não é apegado a nada. Então, o que é que ele gosta? Do celular. Mas se você pegar um celular e mostrar para ele que não tem bateria ou que não tem internet, ele também não quer o celular. Porque o que ele quer não é o aparelho. Ele quer o que ele consegue acessar naquele aparelho. Então, pode ser um computador, um iPad, pode ser qualquer coisa. Mas o Davi, ele não tem uma coisa para você trocar com ele. Igual, gosta muito de maçã e de pera. Mas se ele tiver com a barriguinha cheia, ele não vai querer. Nem a maçã, nem a pera, nem a bolachinha que ele gosta. Ah, nossa, o Davi é um menino muito difícil de lidar. Não. Alimenta o Davi, deixa ele limpo, tranquilinho. Acabou a conversa. Vai passear com ele. O Davi passeia em todo lugar que você levar. O Davi curte o passeio, se ele estiver bem, né? Mas se ele não estiver bem, o seu tom irrita muito ele. Então você fala, anda logo, Davi, vamos. Ele já fica irritado. Quando ele tá bem, eu falo, vamos, menino. Tá preso, vai prender o pé aí, foi. Aí ele já dá risada e já vem comigo. Então o Davi é, sim, um menino legalzinho de lidar.
Ele não se incomoda que as crianças brinquem com os brinquedos dele. Ele deixa as crianças brincar com qualquer brinquedo que eu levo pra piscina, que eu levo pros lugares. A bola dele, ele deixa. Tudo ele deixa, tá? Até o celular, se ele estiver vendo um desenho e a criança curtiu o mesmo desenho que ele ficar olhando, ele também não se incomoda. Que eu já vi criança do Davi se aproximar e a criança empurrar o Davi pro Davi não ver o que ele estava vendo no celular, né? Os desenhos. E aí, o que que eu faço? Eu pego o Davi, levo ele para outro lugar, distraio ele lá, porque o celular é da criança, ela não é obrigada a dar o celular dela pro Davi. Nem brinquedo nenhum e nem criança nenhuma é obrigada a dar ou emprestar o seu brinquedo pro outro, sendo que ela está brincando. Isso tem que ser respeitado, né? E, gente, eu respeito muito as crianças. E eu gostaria muito, muito mesmo que as pessoas respeitassem o Davi, sabe? Eu vou estar sempre defendendo o Davi, não interessa quantos anos ele vai ter. Se ele vai para o nível 1, se ele vai ficar no nível 3, eu vou estar sempre defendendo ele. Porque ele é uma criança que ele merece ser defendida, sabe? Ele é uma criança digna de todo o amor, de toda a compreensão que a gente tem com ele. E ele merece. E se não merecesse, a gente ia fazer com que ele merecesse, que a gente ia cuidar mais, a gente ia atrás de uma medicação melhor, a gente ia atrás de outra nutricionista para ver a alimentação, a gente ia fazer qualquer coisa. Mas o Davi, ele é um menino bonzinho. E até hoje eu não conheço nenhuma criança autista que seja ruim, que tenha a maldade mesmo, sabe? Até as crianças que têm o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, elas não têm a maldade, elas têm o desafio, elas te desafiam. Mas se você bancar a malvadona, ela perde, porque você é adulto e ela é criança, então você não pode bancar a malvadona. A criança que tem TOD, ela precisa de muito suporte, muita ajuda e compreensão, para que vá direcionando esse comportamento inadequado dela, que ela tem muito por causa do transtorno. Não é porque a criança é malvada, que a criança é ruim, que a criança é uma peste, que a criança é isso. Não é. Ela tá dentro daquele transtorno que não deixa ela pensar de outra forma. Então, a gente que é adulto, pai, mãe, tio, professor, professora, diretor, qualquer pessoa que encontra a criança, que a criança vá de frente, vá bater de cara com você, não podemos fazer como que a gente fosse coleguinha da mesma idade. A criança dá um grito, a pessoa dá um grito também. Ah, ele grita, ah, eu vou gritar mais alto. Ah, você quer... Vai ficar o quê? Uma briga de crianças no meio da casa, né? Em qualquer lugar que seja. A gente é o adulto. Então, se a gente é o adulto, a gente precisa ter a inteligência de entender que aquele serzinho ainda não tem o cérebro desenvolvido. Que ele está usando aquilo lá que irrita muita gente, que é a única coisa que ele tem para usar. E ele já entendeu que aquilo irrita, né? Então, aqui o Davi, quando ele tá com os comportamentinhos dele assim inadequados, eu já vou lá, já verifico, já sei o que é. Ah, não é nada, não identifiquei nada. Vamos tomar banho, Davi? Vou pro chuveiro, coloco ele lá no chuveiro. Daqui a pouco ele já tá lá batendo o pezinho, brincando com as mãozinhas no chuveiro. Já vi que ele já se regulou, já tá tudo bem. O pensamentinho que tava na mente dele, que ele não conseguiu expor para mim, como ele não consegue ainda, né? Nenhum deles, já se dissipou, né? Já desceu lá pelo ralo e ele já está melhor. Então, é assim, tem dias e tem dias. Quem tem criança autista sabe que não é fácil lidar com a situação. Mas aí, a gente tem que dar um jeito de não dizer que é a criança que é difícil, sabe? É uma criança. O difícil é ela não conseguir lidar com todo aquele transtorno que o cérebro dela tem, que foi desenvolvido de forma totalmente diferente do nosso, que a gente não consegue acessar, porque o nosso desenvolveu de uma forma bem parecida com os demais, né? E os deles não. Desenvolveu cada um de um jeito e ali agora só o tempo mesmo, muita terapia, muita paciência. Gente, muita paciência, tá? Eu venho aqui falar, defendo o Davi e tal, defendo as pessoas com necessidades e tal, mas eu sei que não é fácil lidar com transtornos, porque a própria pessoa não sabe, ela não tem como, ela não tem repertório, ela nunca conviveu com ninguém parecido, com cérebro parecido, que dê também uma resposta. Por exemplo, ah, você vai colocar o Davi numa escola só com autista? Não, porque eles também não se comunicam entre si. É cada um cérebro diferente. Então, eles não dão uma resposta e o outro autista responde. Um fala e o outro deixa lá falando. Entende? Então, o papo de hoje foi sobre isso, né? Ele dormiu, amor? O Davi dormiu, né? Que ele tava bem irritadinho mesmo, bem chorandinho. O calor também tá ajudando bastante ele ficar assim molinho, né? Amanhã eu vejo se ele acordar do jeito que ele tá. Ele não vou levar ele pra escola, nem pra terapia, vou dar um tempinho pra ele,
para cuidar dele melhor aqui, sem tanta gente dando demanda, porque imagina você sentindo dor e um monte de gente dando demanda para você, sem você conseguir fazer aquilo e as pessoas exigindo que você faça, sentindo dor, sentindo desconforto, né? Então, assim, fica muito complicado e eu fico sempre do lado da minha criança. Gente, tenham paciência com as crianças. Não estão tendo paciência? Procurem vocês também ajuda, sabe? Ajuda profissional, né? Evitem ficar com tudo só para vocês, achando que vai conseguir sozinhos. Procurem ajuda, porque vocês não podem bater nas crianças, vocês não podem ficar judiando as crianças. Eles não sabem lidar com o que está acontecendo com eles, né? Então, tudo que eles fazem, que a gente acha, muita gente acha que é pirraça, que é isso, que é aquilo, não é. É só uma forma deles expor ali o que ele está sentindo e cabe a nós, adultos, pais e mães, dar um jeito de permear ali, né, um caminho para acessar pelo menos uma forma, uma condição de eliminar aquele desconforto que aquela criança, aquele adolescente, ou até mesmo aquele adulto com autismo está sentindo, né? Então, vamos ter mais, tá? Eu sei que todo mundo já tem mais, muito mais paciência, muito mais empatia pelas nossas pessoas com deficiência, porque a deficiência pode chegar para qualquer um de nós a qualquer momento, tá, gente? Então, vamos ajudar aí o pessoal, conversar com os filhos, né? Pessoal que tem filho em casa também que não tem o autismo, cuidar também desse, né? Para que não fique com ciúme do outro que requer uma carga maior de horas nossas, né? Para eles. E fiquem todos bem, cuidem de vocês, cuidem das crianças. Amanhã eu vejo o que eu vou fazer com o Davi e conto aqui para vocês o que eu resolvi fazer e o que eu fiz, tá bom? Um beijo, fiquem todos em paz e boa noite.